O negócio aqui tá chique, hein? Olha até. Qual é o botão aqui? Tá bom. Vou fazer um curso intensivo aqui para saber. Esperar só a gente sair, pastor. Só eu tava brincando com o deles, eu disse assim, que ele tinha todo equipamento em casa assim, e disse assim, quando o Jardel e a Adriana forem trabalhar em outro lugar, a gente monta tudo. Brincadeiras à parte, meus irmãos, é muito bom, como eu já falei, estar aqui. Mais uma vez com os irmãos, estamos muito felizes. Teremos aqui uma temporada, né, pastor? De uns 3 meses, né? É isso. Uma temporada de uns 3 meses aqui. Estaremos aqui a realizar um treinamento com a igreja. Então, os irmãos já imaginam do que é que eu vou falar hoje, não é? Finanças? Não, né? O que é que eu vou falar? Vou falar sobre música, né? Os irmãos, para quem não me conhece, eu sou Jardel Souza, como está ali. A minha esposa Adriana, eu acho que poucos aqui ainda não nos conhecem. Passamos aqui cerca de 1 ano e meio, né? A fazer um trabalho aqui com música. Pronto. E ele mandou a gente ir embora. Esse é o nosso ministério, irmãos. Nós somos membros ali da Igreja Batista em Braga. Mas se os irmãos forem lá, nós não estaremos lá. Nós sempre estamos a ajudar em algum lugar. Neste momento, trazemos o abraço dos irmãos de Braga, mas também dos irmãos da Batista de Coimbra, que é uma das igrejas que estamos a ajudar, e da Presbiteriana de Braga também estamos a dar um apoio lá. E daqui até dezembro, se assim Deus permitir, estaremos aqui convosco também a fazer um treinamento. Então, vamos pedir a Deus que Deus possa falar aos nossos corações. Deixa eu já avisar, eu não sou pregador e vocês não vão ter uma pregação. Eu sou professor de música, minha esposa também, nós trabalhamos com isso. E nós vamos aqui falar alguns minutinhos antes do pastor, do pregador de verdade, depois vir falar. Nós vamos falar um minutinho sobre a música, mas embora pareça que isso seja direcionado só para aqueles que a usam de forma técnica e profissional, vocês vão ver que não. Porque todos nós que estamos aqui acabamos de fazer o quê? Acabamos de cantar. Então, a igreja se utiliza da música. Então, vamos falar um bocadinho sobre isso. Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor, como sempre, de estarmos aqui na Tua presença. Eu te peço, em nome de Jesus, que Tu use, Senhor, a cada um aqui, que os nossos ouvidos possam estar abertos para que Tu tenhas a nos ensinar, Senhor, nesta noite. Que pela Tua misericórdia, Senhor, eu possa ser instrumento Teu também. E que em nome de Jesus possamos sair daqui mais cheios da Tua palavra, mais cheios do Teu Espírito Santo e da convicção, Senhor, que Tu terás que nos colocar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se eu vou saber usar isso aqui. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre um tema que já é bem comum no meio das igrejas. Na verdade, a música ela é muito utilizada no meio das igrejas. Os irmãos já sabem disso antes mesmo de surgir o cristianismo. A música já era utilizada no povo de Israel e a Bíblia está repleta. O pastor Saulo já citou aqui, ele já deu um spoiler. Já deu um spoiler de alguns versículos. E é exatamente aquele versículo que o pastor abriu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo de Israel era um povo alegre. E isso não se perdeu. Nós percebemos isso no decorrer da Bíblia. E vamos falar um bocadinho sobre música. Mas eu gostaria de iniciar perguntando aos portugueses o que é que tem dia 5 de outubro. Proclamação da República. O que é que tem dia 5 de outubro? Está a chegar. É a República, a implantação da República. Então, é comemorado cá em Portugal a implantação da República, que foi em 1910. 1910? Ah, o povo aqui, pastor, o povo aqui está sabendo. Só que pouca gente sabe algumas ideias. Pastor, eu gostei disso aqui. Dá para a gente, né? Fica mais informal, né? Fica mais informal. Pouca gente sabe de algumas ideias que aconteceram naquele momento da implantação da República, em 5 de outubro de 1910. Uma das coisas que aconteceu, o ensino religioso ficou proibido nas escolas.
Segunda coisa que aconteceu, o Natal foi abolido. Estou a falar aqui em Portugal. O Natal foi abolido e passava a se chamar um nome laico. Poderia ser festa da família ou alguma coisa do tipo. Terceira coisa, toda cerimônia religiosa tinha que passar por uma comissão do governo, para poder, que não eram cristãos, obviamente não eram religiosos, que tinham que avaliar e ver se aquilo que vai ser feito na cerimônia religiosa não seria perigoso para o governo. Meus irmãos, graças a Deus isso passou. E foi pouco tempo. Eu sei que alguns aqui falam do Salazar, mas por ser católico ele acabou permitindo e abrindo para que nós, evangélicos, na altura chamados de protestantes, pudéssemos realizar o nosso culto. E graças a Deus. Obrigado. Rapaz, isso tá um negócio tá diferente aqui. Olha, a água é ungida, olha, tem até a parte aqui, olha, pastor, acho que vai passar de 3 meses aqui. Então, e aqui, vamos ver se eu sei passar isso, é para cá, é para lá, é para ali, isso. E aqui, tem tudo a ver, já que inclusive com o que o pastor falou no início do culto. Muitas vezes não damos valor àquilo que acontece, àquilo que está colocado para nós, e a gente não se deu conta que por muito pouco nós estaríamos agora proibidos de estar aqui a cultuar. Nós não estaríamos a celebrar o Natal nem a Páscoa. E o ensino nas escolas, que graças a Deus hoje ainda é permitido, foi por muito pouco, meus irmãos. As ideias republicanas da altura, isso também no Brasil, a República veio realmente para acabar com os pensamentos cristãos. E o que eu digo aos irmãos é o seguinte: aguardem. Aguardem, porque virão aí tempos difíceis, a gente não pode esperar melhora. Então temos que aproveitar. É isso aqui. Alegria no serviço. Isso tem tudo a ver com música. A música como auxílio na preparação do culto. Vamos ler o verso que está em Salmos 2 e 4, toda a igreja. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Nós precisamos vir para o culto com o coração voltado para o Senhor. O pastor também falou, ele deu vários spoilers aqui. Dos Salmos 120 ao Salmo 134, nós temos o que nós chamamos de cântico de romagem, ou cântico de degraus, ou cântico de peregrinação. E o que era isso? Alguns estudiosos dizem que o povo de Israel, quando estava aí para o templo, já ia louvando ao Senhor. Outros dizem que eles, ao chegarem à porta do templo, chegavam lá e cantavam aqueles hinos ao Senhor. O fato é que eles já chegavam no momento de culto ao Senhor com o coração voltado para Deus. E nós temos que ter essa percepção de que ao chegarmos aqui, se nós tivermos o coração preparado antes. Vocês já imaginaram, se eu passar a tarde, por exemplo, a cantar que o Senhor é bom, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e outros cânticos que têm a sua base bíblica. Quando a gente chega na presença de Deus, o nosso coração já está quebrado, já está humilhado, os nossos ouvidos já estão atentos, porque a gente sabe que ali é um momento de culto. Então, a música serve como um excelente instrumento, e todos aqui usamos. A irmãzinha lá, quando está a fazer alguma coisa na cozinha, os irmãozinhos também. Eu digo irmãzinha porque eu na cozinha já viu, né? Mas vocês podem aproveitar esses momentos quando está a se preparar, quando está a se arrumar. Tirem aquela coisa que já foi dita. Pastor, teve muitos spoilers hoje aqui, viu? De dizer assim, poxa, hoje é sábado. Vamos lá, temos que ir. Não, meus irmãos, tem que ser um coração grato. Porque em muitos lugares, alguns já não podem fazer isso. E como eu já falei no início, por muito pouco estaremos proibidos hoje de estar aqui. São 5 questões práticas que nós vamos falar nesta noite com relação à música aplicada na igreja. A primeira é essa, é servir com alegria. O segundo, que tem a ver com a primeira, é ter o nosso coração
voltado para Deus. É usar a música como um instrumento de culto a Deus, que foi o que nós fizemos aqui. São 2 versículos e nós vamos ler juntos. Os irmãos conseguem ler? Esqueci, né? Vamos lá? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, rocha minha e redentor meu. Até aí. Como é que as palavras que saem dos meus lábios vão ser agradáveis se o meu coração está com amargura, se o meu coração falta perdão, ou se eu venho me reunir como igreja a reclamar? Então, para que as minhas palavras sejam agradáveis ao Senhor, o nosso coração precisa estar totalmente voltado para Deus. Segundo versículo: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a salvação. Perceberam que no mesmo versículo está a falar de canto e de salvação? Como eu falei antes, a música também é uma excelente ferramenta para anunciar a salvação do Senhor. Já viram aquela expressão, por exemplo, Andrea Bocelli, né? A gente fala assim, Andrea Bocelli canta com emoção, a gente chega, chora. Luciano Pavarotti, que já não hoje vive, eu particularmente me emocionava muito. E outras pessoas que a gente olha, poxa, fulano canta com o coração, Beltrano canta com a alma, que faz que a gente sinta a música entrando dentro de nós. E se o mundo visse isso através da igreja? E se o mundo visse e ouvisse da salvação do Senhor através de nós? Como cantamos aqui. Às vezes a igreja canta tão bonito, né, pastor? Dá vontade às vezes de nem parar, mas a gente sabe que tem horário e a gente procura manter isso. Mas e se o mundo ouvisse? Entretanto, para que isso possa refletir no mundo, para que a graça do Senhor esteja sobre nós, as palavras do Senhor, as palavras que saem, melhor dizendo, da minha boca, precisam ser agradáveis, precisam ser palavras de bênção e não palavras de murmuração, vamos dizer assim. A terceira questão: participar sempre. O louvor e a adoração através da música como parte do nosso cotidiano. Ih, eu acho que esse versículo não vou conseguir ler não. Dá para ler? Emerson, dá para ler? Então pronto, então vamos lá. E digo isto, e o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Até aí. Percebam que é um versículo que fala de pouco e muito, ele não fala de ausência. Deixa eu beber aqui. Esse versículo, pronto, é um versículo de uma questão que o Paulo estava a resolver com a igreja, era uma questão administrativa, financeira, mas nós podemos aplicar em várias questões da nossa vida, inclusive na nossa participação no culto. Ou seja, o que o versículo está a dizer é que aquilo que você vai semear, aquilo que você vai colher, melhor dizendo, está condicionado àquilo que vai ser semeado por cada um de nós. Mas o versículo aí não diz assim, quem não semear, não existe essa opção. Para Deus não existe essa opção. Para Deus ele ainda diz assim, tá bom, vai lá, pouco. Agora vai colher pouco. Muito, vai colher muito. Não existe a opção de não semear. Porque existe um entendimento do Paulo, e nós temos que ter esse entendimento também, que se o Espírito de Deus habita em nós, certamente nós vamos semear. Pouco ou muito, mas nós vamos semear. Quando nós estamos num processo de culto, ou seja, quando nós estamos aqui reunidos como igreja, a gente tem que pensar isso em todas as áreas também. Na hora da oração, às vezes a gente vem só para receber, só para escutar, aí o louvor a gente, louvor, tá. Aí a palavra hoje. Aí a oração também fica calado, aí na oferta também não oferta, e a gente esquece que o processo de culto é um processo coletivo. É um processo onde cada um de nós temos que participar. Na música é igual. Então, quanto mais eu declaro
que Deus é bom, que Deus vive em meu coração, que o Espírito do Senhor está comigo, mais eu me sinto fortalecido. Atenção, meus irmãos. A oração não muda Deus, a oração muda nós mesmos. E o segundo versículo: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Perpetuamente, dá a ideia de quê? Para sempre. Vejam que aqui também não tem condição. De geração em geração dá a entender o quê? De pai para filho, de filho para filho e por aí vai. As bondades, as misericórdias e os louvores que são destinados a Deus precisam estar sempre nos nossos lábios. Então, quando viemos para cá, já com o coração voltado para Deus, sem murmuração, mas com alegria, porque chegaremos para cultuar o Senhor, e isso tem que ser uma constância em nossas vidas. Mais uma questão. Está cada vez ficando menor a impressão minha. Acho que sou eu mesmo, né? Com o melhor que temos. A música como demonstração de excelência em tudo o que faço. Eu vou começar com essa quarta questão com uma pergunta dupla. Primeira pergunta, é retórica, viu, meus irmãos? Não precisam responder. Primeira pergunta. Nós temos feito, independente de música ou qualquer coisa, para o Senhor com o melhor que eu tenho? E segunda pergunta atrelada a essa. E meu coração está jubiloso com isso, que é o versículo que nós vamos ler? Enquanto os irmãos pensam, já pensam lendo. Vamos lá? Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai um cântico novo, tocar bem e com júbilo. Interessante, né? O salmista colocar assim: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e instrumento de 10 cordas. O que é que ele quer dizer? Que pode ser de formas diferentes. Hoje nós não temos harpa, né? Quer dizer, aqui nem pode até ter, mas não é comum. Hoje em dia nos cultos nós temos harpas, nem saltério. Não sei se os irmãos sabem o que é saltério. É aquele assim que tem, às vezes as pessoas tocam de palheta ou de dedo, mas é também um instrumento de cordas. Instrumentos de 10 cordas, pronto. Isso aí é algum instrumento da altura que não se tem uma certeza de que é. Mas o salmista também diz: cantai um cântico novo. Quando o salmista diz isso, não quer dizer que eu vou chegar aqui e vou improvisar, eu vou inventar aqui. Mas é o coração novo diante de Deus. Nós temos o processo de santificação, ok, irmãos? No processo de santificação, o meu eu de hoje tem que ser diferente, tem que ser melhor do que o meu eu de sábado passado. Quando eu canto hoje, reina em todo o meu ser, em todo o meu viver, em todo o meu lar, esta música ela tem que ser como que nova para mim, porque sábado passado eu não era esse Jardel que sou hoje. Hoje eu sou melhor. Isso chama-se processo de santificação. E é isso que nós temos que buscar todos os dias. Se nós estamos do mesmo jeito, está a faltar alguma coisa, porque a palavra do Senhor não nos ensina assim. A palavra do Senhor nos ensina que dia após dia nós temos que buscar o Senhor. Não é para isso também que estamos aqui? Para aprender com o pastor, para aprender com os pastores, da palavra do Senhor, para louvar o Senhor, para orar e cada vez mais melhorar? Pois é isso. Então, cada vez que cantamos ao Senhor, isso tem que ser algo novo. Quando estivermos no nosso quarto também, eu sei que alguns irmãos aqui gostam de compor, gostam de inventar, ou gostam de salmodiar, ou seja, fazer uso do salmo, inventar uma melodia. Também faça isso no seu quarto, isso fará bem aos nossos corações. Mas no final do versículo ele diz assim: com júbilo. Com júbilo. Aquilo que eu faço para o Senhor tem que ser o meu melhor. Que foi a pergunta que eu fiz no início dessa quarta questão. E o meu melhor não significa que eu sou melhor do que o meu irmão. Não. O meu melhor significa que isto é o melhor de mim. Ou seja, Jardel, eu consigo fazer isso aqui, pronto, até aqui. Eu não consigo ser melhor do que isso aqui. Mas isso aqui é o meu melhor. E tenha certeza, meus irmãos, que Deus vai receber o nosso melhor. Amém?
E como última questão, abençoando uns aos outros. A música como instrumento de bênção comunitária. Eu acho que esse vocês não vão ler, não. Emerson, dá para ler? Mais ou menos. Então, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Já podemos ler o próximo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu gosto desses dois versículos porque eles, mais uma vez, acabam por juntar a música com ensinamento bíblico, com vida cristã. Eita, pastor, molhei aqui. O negócio agora... Toda a chiqueza agora foi por água abaixo. Literalmente. Então, o primeiro ele fala assim, falando entre vós, em salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Mas o segundo, ele dá a entender que a música, ela pode ajudar também nesse processo do aprendizado ao Senhor. Quer ver? Deixa eu ver, os crentes antigos aqui. Eita. Quem tem mais de 25 anos de igreja aqui? Desses que tem mais de 25 anos de igreja, quem veio do Brasil? Então vocês devem conhecer. Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. João 4, 7 e 8. Perceberam o final? 1 João 4, 7 e 8. Nunca mais o pastor Saulo vai esquecer esse versículo. Eu também nunca mais esqueci. Por quê? Eu aprendi... Pastor Saulo, eu aprendi isso. Eu falei 25 anos porque eu quis ser generoso, mas na verdade faz mais tempo. Eu aprendi isso quando eu era criança. Veja, a música é um excelente auxílio no aprendizado. E isso para criança, as irmãs aí que cuidam com criança, olha, há por sinal, Paula, um projeto aqui em Portugal, é recente, da APEC. Pronto, a APEC agora tem uma nova direção e ele está a fazer isso. Nós até vimos recentemente alguns versículos. Ele pega versículos em Salmo, tal, e faz uma música ali, passa para as crianças. E nós fomos na igreja de Braga, no acampamento musical que tivemos esse ano, fomos lá e algumas crianças sabiam vários versículos através da música. Eu estou a citar um exemplo, pronto, é uma forma lúdica, né? Antigamente tinha no pré-vestibular. Eita, quando eu falo assim, pré-vestibular, isso nem existe mais, né? Mas era um tipo de curso que se fazia no Brasil para poder ter acesso da faculdade. E alguns professores usavam algumas técnicas onde pegavam fórmulas de física ou de química e cantavam a música e a gente ficava ali a cantar para poder memorizar, porque era muita coisa. Mas a música, sim, ela serve para isso. Ela serve também como instrumento de aprendizado bíblico e serve para também, olha, nos alegrar, para consolar. Quantos de vocês chegaram no ambiente de culto e muitas vezes saíram mais alegres depois de cantar algum hino? Eu sou o primeiro. Muitas vezes a gente está triste e naquela música, às vezes, a gente não tem coragem de cantar. Mas a letra começa, porque a música tem esse poder. Algumas pessoas não gostam disso no culto. Mas, gente, foi Deus que fez assim. Deus fez com que a música agisse de forma poderosa em nossas vidas. Vamos aproveitar isso. Quando a gente fala abençoar uns aos outros, é no processo de culto também. Quando nós chegamos aqui, a gente não canta, e a gente não ora, e na hora da palavra a gente também não vê o versículo, não atenta, nós não estamos a cultuar. Atenção. Atenção que
às vezes a gente vai e acha que o culto é aqui. E na verdade o culto acontece aqui. Nós podemos cultuar ao Senhor. Nós podemos estar junto com os irmãos aqui, sair e não ter cultuado ao Senhor. Então, quando o grupo de louvor... Eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Né? Tem esse ditado aqui em Portugal. Tem, Carlos? Puxar a sardinha para o meu lado. Tem, Rui? Estou puxando a sardinha do meu lado. Quando o grupo está aqui a cantar, que a função do grupo é levar a igreja a cantar, meus irmãos, não é se apresentar. Se você chega e você... hoje eu só vou olhar. E não canta, você não está a fazer parte do processo de culto. Quando o pastor ou outro irmão diz assim, vamos ficar de pé e vamos levantar um clamor pelo irmão fulano que está doente, e você não ora, você não está a participar do processo de culto, porque o processo de culto, ele é comunitário. Por isso que nós temos que pensar em todas essas ferramentas. Hoje nós estamos aqui a falar de música, mas já perceberam que a aplicação é para várias áreas das nossas vidas. Estamos a falar de música para abençoar uns aos outros, mas podemos estender isso para vários, inclusive outras artes também, né, Sônia? Outras artes também, uma forma de louvarmos ao Senhor. Aliás, louvarmos ao Senhor. O louvor ao Senhor não é só música não, viu, gente? A música é uma das formas de louvar o Senhor. Tem gente que louva o Senhor com poesia, tem gente que louva o Senhor com dança, tem gente que louva o Senhor com teatro, e nós precisamos estar predispostos para louvar o Senhor. Agora, eu quero ver se os irmãos entenderam. A primeira questão tinha a ver com o vir à igreja. O coração alegre. A segunda questão tinha a ver ao entrar na presença do Senhor, nós precisamos estar com o coração alegre. Essas duas questões, se os irmãos saírem daqui e colocarem isso em prática, a partir do sábado que vem, hoje é dia de culto, vou aqui já cantar um louvor, vou me preparar, porque é um momento que estaremos reunidos como igreja para louvar o Senhor. Se os irmãos colocarem isso em prática, vocês vão ver que ao chegar aqui, ao cultuar, aí vocês vão sair assim, poxa, o culto hoje foi diferente. E na verdade, o nosso culto para o Senhor é que foi diferente. Tá bem, meus irmãos? Então que possamos meditar, né? São algumas questões, tem muita coisa para se falar da aplicação de música na igreja. Perceberam que isso pode ser, sim, estendido a toda a igreja. Então que possamos meditar nesses pequenos lembretes, né? A gente já sabe, eu sei que os irmãos já sabem dessas coisas, mas são coisas assim que, às vezes, até alguém precisa assim, já deu atenção, opa, é verdade. E, infelizmente, nós esquecemos. Por isso que é muito importante estarmos sempre reunidos. Lembra da constância? Ou seja, o uso no cotidiano, é isso que nós temos que fazer. Amém, meus irmãos? Convido o pastor Alexandre.